Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte, seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai trocar uma resenha sobre uma pergunta que anda preocupando os flamenguistas. Vitor Pereira vai conseguir liderar, ter uma boa gestão de grupo e de elenco no Flamengo? Bom, antes de nós começarmos essa resenha, quero aqui pedir sua ajuda para que você se inscreva no canal. Olha, vou te dar a dica, tá? Não vai te custar nada, absolutamente nem um centavo. E vai ajudar muito no crescimento do canal. Então dá essa força. É só apertar no botão de inscreva-se. Ao se inscrever, por favor, não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aquele like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e distribua para mais pessoas. E claro, comente, opine, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, a pergunta que tem aí permeado e na cabeça de vários flamenguistas: Vitor Pereira vai ter uma boa gestão de grupo no Flamengo? E por que essa pergunta? Porque quem observou o português no Corinthians viu que ele é muito direto e ele não tem problema em colocar o jogador em exposição, não. Se o jogador não vai bem, não faz, ele realmente vai lá e critica em público. Então se gerou essa pergunta porque o elenco do Flamengo é tido como um elenco de medalhões, muito cascudo, muito vencedor, e isso realmente é. E essa preocupação começou a passar pela cabeça dos flamenguistas. Mas eu vou responder da seguinte maneira. Jorge Jesus, quando esteve no Flamengo em 2019, e isso que eu vou dizer foi dito pelo Rafinha, na Bola da Vez da ESPN, que o Jorge Jesus no início era muito difícil de relação. Era um cara muito bruto, né? Muito transigente naquilo que pedia e uma relação difícil. Tanto que o Rafinha disse que no início, para amenizar a situação, ele teve que promover aqueles famosos churrascos, onde ele reunia os jogadores, trocava uma resenha, e ali ele meio que dominava a turma, falava: gente, calma, vamos colaborar, o cara está chegando agora com uma outra filosofia, vamos dar tempo ao tempo. E o que foi mudando essa relação e a maneira como o Jorge Jesus foi conquistando esse elenco foi através dos treinamentos. Aquilo que ele treinava, aquele conteúdo que ele passava para os jogadores realmente acontecia nos jogos. E aí os jogadores começaram a se questionar e pensar: poxa, o cara pode ser uma mala, mas aquilo que ele passa para a gente acontece realmente em campo. Então se a gente seguir direitinho o que ele está passando, a gente aumenta em muito a nossa probabilidade de ganhar. E existe uma coisa que o jogador gosta mais do que ter um técnico paizão. O jogador gosta de ser vencedor. E se ele enxerga ali no trabalho daquele técnico algo que possa lhe colocar perto, próximo das vitórias, ele vai comprar. E foi dessa maneira que aquele elenco de 2019 comprou as ideias do português JJ. Porque tudo aquilo que o JJ passava de conteúdo era tão rico, era tão bem analisado e estudado, que acontecia em campo. E o Flamengo foi aquela máquina que entrou para a história. O que eu quero dizer com isso? Quem convenceu, quem conquistou os jogadores não foi o JJ, vamos dizer, homem, o JJ por estar o não profissional, o ser humano. Foi o conteúdo, a competência do JJ, o conteúdo que ele levava para o treino e aplicava. A sua competência foi na frente. Claro, ao passar do tempo, os próprios jogadores falavam isso, que depois foi estabelecida uma relação de amizade, de carinho entre jogadores e técnico, e sua comissão técnica. Mas o que foi na frente foi a competência, o conteúdo que ele tinha para aplicar e para ministrar para aqueles jogadores, que se sentiam maravilhados com tanto conhecimento e queriam se aproveitar disso. Em contrapartida, o contrário também aconteceu quando o Renato Gaúcho, estilo mais paizão, chefe do vestiário, chegou no Flamengo na temporada de 2021. No início foi tudo flores, mil maravilhas, goleadas, mas a partir do momento que os adversários começaram a marcar a maneira que o Flamengo jogava, se exigia um pouco mais, um aprofundamento tático. E quando os jogadores começaram a exigir isso do técnico, foi aí que a coisa ruiu de vez, vamos lembrar, né? Que saía, era vazado em várias mídias que os jogadores cobravam, exigiam um conteúdo mais tático do seu treinador, e isso não tinha.
E claro, já estavam acostumados com uma competência, com um grau de informação, com nível de informação muito elevado, porque tinham treinado com Jorge Jesus, era o mesmo elenco, então eles não iam se acostumar com menos. E aí, quando foi exigido, faltou. E agora, o Vitor Pereira está aí. E ele, igualmente, é um técnico com conteúdo tático muito rico. Vide sua história. É um cara muito, vamos dizer assim, que tem um planejamento tático com a sua fortaleza, dadas as entrevistas que ele já deu ao longo da sua história e as suas próprias experiências com os times, time do Porto, bicampeão português, inclusive derrotando o Benfica histórico do JJ. E então, o Vitor Pereira, ele é um técnico que tem um planejamento tático muito forte, estratégico, e é um técnico muito direto. Tem uma frase que ele diz ainda quando estava em Portugal, que ele diz: não sou treinador de jogadores, não pai de jogadores. Para deixar bem claro que ele pensa em relação àquela relação fraternal de passar a mão na cabeça, não. Esse não é o perfil dele. Pode ser que ele tenha algum tipo de, não digo conflito, mas de dificuldade no início, mas igualmente aconteceu com o JJ, isso vai passar pela competência do seu trabalho. E aquele conteúdo tático que ele vai aplicar no treinamento, aquilo vai corresponder ao campo, ao jogo, porque se for da mesma maneira que aconteceu com o JJ, eu acredito que vai acontecer com o Vitor Pereira. Os jogadores estão muito mais ávidos por continuar fazendo história. E eles sabem que um treinador que tem um conteúdo tático muito aprofundado, elaborado, uma competência diferenciada, vai colocá-los muito mais próximo de fazer história do que um treinador que é paizão, é amigão da galera. Esse treinador você pode chamar para churrasco na sua casa, mas o que esses jogadores querem é conquistar títulos, é colocarem cada vez mais o seu nome na história da instituição, numa das instituições mais importantes do mundo, que é o Flamengo. Então, o sucesso do Vitor Pereira com vestiário vai passar muito pela sua competência técnica no planejamento estratégico do seu time para os jogos. Se na medida, no decorrer da campanha, os jogadores forem reconhecendo naquilo que ele está passando como realmente algo que vai aproximá-lo de conquistas e mais conquistas, eu não tenho dúvida que, independente de como seja a relação dele, de como ele é direto ou não, se ele é cara fechado ou não, se ele sorri ou não, independente disso, vai importar muito mais para os jogadores o conteúdo tático, a riqueza tática, a riqueza de análise, de estratégia que ele traz para ajudar aquele time, aqueles jogadores a serem cada vez mais campeões, campeões e campeões. Isso vai importar muito mais. E por isso vai passar a gestão de vestiário do Vitor Pereira, pela sua competência técnica, pela sua competência profissional e não pela relação de amiguinhos com os jogadores. Até porque eu acho que o Flamengo não precisa dessa relação fraternal. Precisa de um técnico diferenciado, porque o nosso rival aqui no Brasil tem um técnico diferenciado nesse quesito também. Não é verdade? Que é o Abel Ferreira. Então o Flamengo, nesse sentido, pelo menos, tem um técnico acima da curva se compararmos com o cenário nacional. E essa relação vai passar muito pela conquista dos jogadores através da competência técnica e não de uma relação de pai e filho. Até porque filhos o Vitor Pereira deve ter fora do Flamengo. No Flamengo, ele tem que fazer a turma jogar, ser profissional, correr e ganhar títulos. Não é isso? Concorda? Opine aqui, deixe seu comentário para que a gente possa interagir e aprofundar mais esse debate. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.